Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias do nosso tricolor, antecipando, o jogo contra o Libertad, pelo primeiro lugar garantido no grupo da Libertadores. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha com os outros tricolores que você conhece e vamos lá! São Paulo, que já divulgou que vendemos mais de 40 mil ingressos para o jogo amanhã. O jogo é às 9h30 da noite contra o Libertad, valendo o primeiro lugar do grupo. O Libertad é o segundo. Se o São Paulo vencer, já está com o primeiro lugar do grupo garantido, né? Mas não o primeiro lugar geral, porque o Varmeira está na frente. Então a gente tem que torcer para o São Paulo ganhar os dois jogos e o Varmeira ter um tropeço aí para que a gente consiga pegar o primeiro lugar geral da Libertadores. Então, casa cheia para o jogo. Para quem não for para o estádio, o jogo vai passar na Globo, né? Vai ter transmissão na Globo. E na Paramount Plus. Que nome desgraçado. Então vai ter na Globo e nessa outra aí, do streaming aí. Então, para quem não conseguir ir no estádio, não tem desculpa para não assistir o jogo e torcer para o nosso tricolor fazer seu dever de casa nesses dois jogos e levar a gente para o primeiro lugar disparado do grupo e quem sabe da Libertadores em geral, né? A gente vai precisar muito disso depois das oitavas, a partir das oitavas. São Paulo também está em fase final para anunciar um novo patrocinador, né? Aí na Omoplata, para ocupar o lugar da Viva Sorte. São Paulo lembrando que vai buscar na justiça caso a Viva Sorte não pague lá o valor que ele acha que tem direito pela quebra do contrato. Então São Paulo quer ganhar nas duas frentes, quer ganhar contra esse patrocinador e com esse patrocinador novo. Vamos ver, tá? As más línguas aí dizem que vai ser alguém do ramo de farmácia. Então, vamos aguardar aí para ver quem é que vem patrocinar o São Paulo agora e torcer para que o São Paulo consiga uma boa quantia, né, de patrocínio. Precisamos dar uma ajudada nas contas aí que provavelmente vamos precisar de mais jogadores na janela do meio do ano aí, porque as notícias não estão muito boas para o nosso lado em relação aos jogadores, não. Infelizmente, o Lucas Moura está fora do jogo contra o Libertad. Ele sentiu o mesmo joelho que ele já tinha sentido lá no Allianz, que fez ele ficar fora de vários jogos. Que o São Paulo insistiu em falar para a gente que não era caso de operação, que não era lesão no tendão, e que o tratamento conservador daria jeito. O Lucas voltou, 20 minutos contra acho que foi o Fortaleza, mais um pouquinho na Libertadores, e agora já foi poupado o jogo contra o Palmeiras por causa do sintético, que eu acho que foi um acerto que tinha que fazer mesmo. E agora já não vai para o jogo contra o Libertad também, vai fazer os exames e a gente vai ficar sabendo logo mais o que aconteceu de verdade com o Lucas, né? Eles falam em nova lesão, em sentir dores novamente. Não dá muito para engolir essa história, né? No mesmo joelho, no mesmo local. Ele já tinha sentido lá no último jogo que ele disputou. Quer dizer, ele já não tava firme com esse joelho desde quando ele voltou. O primeiro jogo lá contra o Fortaleza, a gente já dá para ter uma ideia de que foi um péssimo o tempinho que ele ficou em campo. Acho que agora está explicado por quê, né? Ele não tava sentindo confiança no joelho, tentou mesmo assim, e pelo jeito a coisa é mais séria do que eles tinham divulgado, né? Vamos esperar e ver as notícias do departamento médico mesmo, esperar que o Lucas, se não voltar agora antes da parada, que pelo menos volte logo após o retorno depois do Mundial lá de clubes da FIFA, que ele retorne já em seguida e não fique aí 3, 4 meses fora, né? Torcida grande aí pela recuperação do Lucas, que na minha opinião é o único jogador diferente que a gente tem no time mesmo. Achei que o Oscar também fosse ser esse jogador, mas agora só vi ele fazer um grande jogo que foi contra o Corinthians. Fora isso, bons jogos, mas nada do nível do Lucas, né? Quando chegou aqui, levou a Copa do Brasil nas costas praticamente. Uma pena mesmo. Torcendo muito pela recuperação rápida do Lucas, aí que não seja nada muito grave. Em falar em Oscar, né? O Oscar deu uma entrevista falando sobre esse jogo contra o Libertad, que ele falou que ele sabe da importância desse jogo por garantir o primeiro lugar do grupo e aí só brigar pelo primeiro lugar geral da Libertadores. E falou também que seria bom para
dar uma animada no grupo depois da perda do clássico. Ele falou que, inclusive, do jeito que foi perdido nos últimos minutos, isso aí chateou bastante o pessoal do grupo. E isso é bom. O time tem que sentir mesmo essa derrota pro Palmeiras, porque a gente sentiu bastante. Eu posso falar por mim. Tô melhorando agora, terça à tarde. Então, o grupo tem que sentir mesmo. E vamos torcer para o São Paulo fazer, além de vencer o Libertad, fazer um bom jogo, né? Acho que isso é uma coisa que o São Paulo está devendo para os torcedores aí, principalmente em casa. Vai estar o estádio com bastante gente, vamos fazer uma boa atuação e ganhar bem do Libertad e garantir esse primeiro lugar do grupo aí para as oitavas. Uma talvez boa notícia é o retorno do Wendel, né? Não deu nada mais grave. Eu falei ontem para vocês que ele tinha se machucado, batido o rosto no chão lá da Arena Barueri, tinha sentido, por isso que ele saiu do jogo. Mas não deu nada mais grave, ele vai estar à disposição do Zubeldia no jogo contra o Libertad. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Feliz pelo jogador por não estar machucado, mas não sei se isso, quem sabe ele não dá a volta por cima, dá uma pancada na cabeça e muda o futebol dele aqui no São Paulo, né? Tomara que tenha servido para isso. E o Caleri postou nas redes sociais a primeira foto após a operação. Vai começar os trabalhos agora de fisioterapia. Deus abençoe aí o Caleri, que volte bem para o São Paulo. São Paulo que ainda não divulgou nada sobre estender por mais um ano o contrato do Caleri ou não, né? Também estamos esperando essa notícia aí. E por falar em estender o contrato, o Alan Franco, saíram umas notícias aí que talvez o Alan Franco fosse para o Palmeiras. O São Paulo foi perguntado e disse que desconhece qualquer proposta do Palmeiras pelo Alan Franco. Foi muito positivo o contato que tiveram com os agentes do jogador até agora. Que o jogador quer ficar no São Paulo, que é um cara de palavra. Escutou, Caio Paulista? Que pretende ficar no São Paulo. Então vamos torcer para o São Paulo acertar esses valores aí. O outro é o Lucas Ferreira, que também o São Paulo fez uma proposta. Os agentes do jogador recusaram, né? Mas foram detalhes, assim, porque eles querem ganhar mais agora nessa renovação, mais imediatamente. Porque o São Paulo vai escalonar os pagamentos, os aumentos para o jogador. E eles querem um bom aumento agora e depois o escalonamento ser menor, entendeu? E o São Paulo quer justamente o contrário, quer subir pouco agora e depois, conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando mais. Até porque, muito provavelmente, o São Paulo tem a ideia de vender o jogador no máximo até o meio do ano que vem, né? Então, na verdade, esse grande escalonamento do salário nunca vai chegar no São Paulo, né? E os responsáveis pelo jogador não são tontos, né? Eles sabem disso, são tudo macaco velho. Então eles vão tentar arrancar o máximo de dinheiro do São Paulo e tá certo. O jogador tá bem cotado aí, o jogador tem que ver o lado dele também. E o agente ganha para isso. Então, mas tomara que dê tudo certo também. Então tá todo mundo confiante, porque o Lucas Ferreira também quer ficar no São Paulo. Então tá todo mundo confiante para que dê tudo certo para essas renovações. E para encerrar, né, o Caioba, o Caio Mateus hoje, né, 21 anos, está no Coritiba. Ele postou uma foto nas redes sociais totalmente ensanguentada. Não posso nem pôr a foto aqui que o YouTube já dá flag no vídeo para maiores de 18 anos. Um corte na testa, que sangrando tudo. E pelo que a gente entendeu, ele estava numa festa no domingo, de sábado para domingo. E na saída dessa festa, dizem, né, as testemunhas, porque a gente não estava lá, a gente não pode afirmar. Então, supostamente ele teria dado um tapa na cara de um rapaz numa discussão. Aí os caras vieram em quatro, bateram nele, quebraram garrafa na testa. Coisa foi feia, cara. E o Coritiba falou que está ciente, né? Soltou uma nota falando que está ciente do acontecido, que vai prestar todo o suporte para o jogador, suporte jurídico e tudo mais. Só que também vai adotar as medidas cabíveis no âmbito profissional. Então, de repente, isso aí pode até gerar um problema aí pro Caio Mateus, né? Porque, de repente, rescisão de contrato, por estar saindo de festa, passar a noite em festa, aí arrumar briga, sair foto em rede social. Enfim, essas coisas são complicadas, né? Então, a gente torce aí por todos os meninos que saem de Cotia, né? Mas uma judiação, cara, uma judiação ver o rapaz já com 21 anos, agora já não é mais nenhum menino, mas ainda é muito novo, jogava muito bem, cara. Existem alguns jogadores que não dão certo, assim, não certo assim, não estouram, né? Por detalhes de personalidade, detalhes de comportamento.
Vamos torcer para não ser o caso do Caio Mateus, né? Que ele consiga se recuperar e dê a volta por cima e consiga muito sucesso na carreira dele, né? Menos contra o São Paulo, sempre. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Qual que é o seu placar para o jogo contra o Libertad? Eu vou chutar 3-0 para o São Paulo. Sem tomar gol e vamos meter 3. Eu acho que vai ser por aí. Mesmo sem o Lucas, a gente vai conseguir ganhar bem esse jogo e vamos dar a volta por cima depois dessa derrota aí pro Varmeira aí no final de semana. Ainda mais do jeito que foi, né? Sem com medo de jogar. Amanhã a gente vai provar que esse elenco tem brio, tem orgulho e vamos ganhar bem do Libertad. Mas me fala aí, qual que é o seu placar pro jogo? Amanhã a gente se vê no pós-jogo. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!